Pronto, agora está gravando, beleza. Então, na aula passada, a gente falou sobre força eletrostática e falou sobre a parte de campo elétrico, tá? Eu fiquei devendo a vocês um exercício de campo elétrico, tá? Então, vamos começar, vamos fazer uma revisãozinha bem rápida do que a gente viu na aula passada, para a gente fazer um exercício de campo elétrico e falar um pouquinho hoje sobre a parte de lei de Gauss, tá? No assunto de força eletrostática, a gente estudou qual era a força de interação entre duas partículas carregadas, certo? E elas vão estar sofrendo uma força, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui específico, onde eu estou colocando duas cargas de sinais trocados, vai haver uma força de atração entre elas. Essa força descrita pela lei de Coulomb como sendo uma constante vezes o módulo das cargas, tudo isso dividido pela distância de separação entre essas cargas, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Do ponto de vista de unidades, só para a gente relembrar, essa força é medida em newtons, essa constante eletrostática, que é medida no vácuo, como sendo 9 vezes 10 elevado a 9, ela é em newton vezes metro quadrado sobre coulomb ao quadrado. Essas cargas têm unidade de coulomb, né? E isso, a distância dividido pela distância ao quadrado, a distância em metros, né? Que aí, dessa forma, essa equação está dimensionalmente correta, né? Ou seja, todas as unidades estão batendo aí, tá? Então, essa carga medida em coulomb, distância medida em metro, força medida em newton. Ok. Só para a gente anotar, essa constante no vácuo, né, que a gente chama às vezes de K, ou então de K0, ela tem um valor de 1 sobre 4π ε0, e isso é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro quadrado sobre coulomb ao quadrado. E essa constante de ε0, ela é uma permeabilidade elétrica do meio, que a gente pode interpretar como sendo uma resistência do meio à propagação de campo elétrico. E se não me falha a memória, isso está no slide, tá? Mas se não me falha a memória, isso é 8,5 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb ao quadrado por newton vezes metro ao quadrado. Tá? Então, a gente pode interpretar esse ε0 como sendo uma resistência do meio a 85, né? Mas o expoente está correto, menos 12. Menos 12, tá certo. Que é 80, isso. Beleza. Já o campo elétrico, tá? Já o campo elétrico, a gente vai considerar o seguinte, fazendo analogia com o campo gravitacional, né? Se uma massa gera um campo gravitacional, uma carga só gera um campo elétrico. Se essa carga for uma carga positiva, isso me gera um campo de afastamento. Se a carga for uma carga negativa, isso gera um campo de aproximação, tá? A gente definiu vetorialmente esse campo elétrico em termos da força, né? Que a força é dada por uma carga de prova vezes o campo elétrico, e com isso o módulo desse campo elétrico que está gerando esse campo elétrico é dado pela constante vezes a carga que gera o campo dividido pela distância elevado ao quadrado. Ou seja, a partir de uma determinada distância da carga, você consegue determinar qual é o campo elétrico em um determinado ponto, né? Nesse caso, como eu estou olhando para a carga negativa, isso está me gerando um campo de aproximação
nessa situação, certo? Beleza? Só para a gente fazer um resumo bem rápido do que a gente viu na aula passada. Ok? Não sei se vocês notaram, mas eu coloquei uma lista de exercícios, tá? Tem 10 exercícios sobre esse assunto de força eletrostática e campo elétrico lá no Moodle, tá? Aqui só para ficar bem claro, aqui é o módulo da carga, porque eu estou trabalhando com o módulo do campo elétrico, tá? Professor, e se fosse o vetor campo elétrico, né? Isso aqui está me dando qual é o módulo. E se eu quiser o vetor campo elétrico, como é que faz? Mesma coisa, tá? O vetor campo elétrico é a constante eletrostática vezes a carga sobre a distância ao quadrado, que multiplica o vetor unitário R na direção onde você está observando, né? A direção é a linha reta do ponto até a carga, né? Então, se eu estou querendo saber qual é o campo elétrico nesse ponto P, um vetor unitário R seria na mesma direção e no mesmo sentido, né? Dessa linha que liga o ponto à carga, certo? Só para a gente fazer a anotação vetorial bem bonitinha, bem corretinha, tá certo? Turma, na aula passada ficou um exercício por fazer e eu vou deixar aquele exercício para vocês. Eu vou trazer outro que eu achei um pouquinho mais interessante, menos trabalhoso, certo? De modo que eu consigo resolver o exercício um pouquinho mais rápido para a gente continuar com o conteúdo da aula de hoje, tá? Que é este aqui, ó. No vácuo, longe de ação de outras cargas elétricas, ou seja, para eu considerar a interação apenas entre essas duas cargas, eu tenho duas cargas eletrizadas, Q1 e Q2, que estão 20 centímetros distantes uma da outra. Sabendo que as cargas das partículas são menos 9 nanocoulombs e menos 4 nanocoulombs, qual é a intensidade do vetor resultante num ponto colocado no meio dessas cargas? Beleza, vamos lá. Então, a primeira situação é a seguinte, na letra A, né, só para a gente fazer uma figurinha aqui, eu tenho uma carga, colocada em um determinado ponto qualquer. Opa, quero mexer. Eu tenho uma carga colocada num ponto qualquer e 20 centímetros separados dessa carga, aqui eu tenho carga 1 e aqui eu tenho carga 2 separados por uma distância de 20 centímetros. Eu quero avaliar qual é o campo elétrico numa situação no meio, no ponto médio, né, da reta que liga essas duas cargas, certo? Bom, essa primeira carga, ela é uma carga negativa, essa segunda carga é uma carga negativa, tá? Do ponto de vista gráfico, né, vamos só determinar para onde está apontando o campo elétrico. Bom, o campo elétrico gerado pela carga 1, como ela é negativa, isso me gera um campo elétrico de aproximação, certo? Então, esse é o campo elétrico gerado pela carga 1. A carga 2, que também é negativa, me gera um campo elétrico também de aproximação, que vai ser o E2. Professor, por que o senhor desenhou os vetores de tamanhos diferentes? Porque esses campos elétricos vão ser diferentes, porque as cargas são diferentes, certo? Aqui, só para a gente lembrar a equação. Campo elétrico é igual a constante vezes o módulo da carga
sobre a distância ao quadrado. As cargas são diferentes, mas as distâncias são iguais, certo? Aqui eu teria, da carga 1 até o ponto médio, eu tenho 10 centímetros, e da carga 2 até o ponto médio, eu também tenho 10 centímetros. Então, as distâncias são iguais, mas as cargas são diferentes, então isso vai me dar campos elétricos diferentes. Só dessa análise, você já consegue determinar que o campo elétrico 1 é maior em módulo do que o campo elétrico 2. Certo? Agora, qual vai ser o campo elétrico resultante? Eu tenho dois vetores que estão na mesma linha, mas em sentidos contrários. Então, o campo elétrico resultante é dado pelo campo elétrico da carga 1 menos o campo elétrico da carga 2. Maior menos o menor. Tá? E por isso que eu precisava determinar quem era o maior nessa situação. Porque ele dá no enunciado, ele dá os valores aqui. A carga 1 é 9 e a carga 2 é 4. Tá certo? Beleza? Então tá. Bora lá. Aqui eu tenho campo elétrico resultante. Vou substituir nas equações, tá certo? Constante vezes carga 1 sobre distância 1 ao quadrado menos constante vezes carga 2 sobre distância 2 ao quadrado. Só que nesse caso, pessoal, as distâncias são iguais, porque eu estou pegando justamente o ponto médio, né, entre essas duas cargas. Então, eu posso escrever que o campo elétrico resultante é igual a carga sobre distância ao quadrado, que multiplica carga 1 menos carga 2. E aí é só substituir os valores. Esse campo elétrico resultante é a constante de 9 vezes 10 elevado a 9 sobre 10 centímetros ao quadrado, isso é 0,1, que é 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado, tá? Isso aqui tem que estar, deixa eu fazer até de outra cor para ficar destacado. Essa distância precisa estar em metros, certo? Então, 10 centímetros é 0,1 metro, que é 10 a menos 1, elevado ao quadrado, e isso vai ser multiplicado pelo módulo das cargas, a diferença do módulo das cargas. Então, vai ser 9 menos 4. Certo? Bom, aqui vai dar 5 vezes 9, 45. 4,5 vezes 10 a 10. Então, isso aqui vai dar 4,5. Não, desculpa. Faltou aqui uma coisa importante. As cargas são nanocoulombs. Menos 9. O nano, vamos lá, vou botar aqui em cima. O nano, 10 a menos 9. Aqui não precisa colocar a unidade, porque aqui é só o multiplicador, né? O micro, 10 a menos 6. O mili, 10 a menos 3 e por aí vai. Certo? Então, isso aqui, entre parênteses, ainda vai ser multiplicado por 10 elevado a menos 9. Então, 10 a 9 com 10 a menos 9 vai se cancelar. Isso aqui vai ficar 45 vezes 100. Isso aqui vai dar 4,5 vezes 10 elevado à terceira newtons. E a unidade do campo elétrico, vamos lá. Campo elétrico é força vezes carga, então a unidade do campo elétrico é newton por coulomb. Certo? Beleza? E a letra A? Ok? Salvar isso aqui. Droga. Não era para ter salvo. Não tem problema não.
Tá, eu apago e faço a outra. Então, aqui é a letra A, beleza? Encontrei qual é o campo. Só confirma essa conta aí para mim, porque eu estou fazendo a conta de cabeça, tá certo? 45 com 100 é 4.500, é isso mesmo. Bom, vamos ver a letra B. Deixa eu tirar isso aqui. Que é só para eu lembrar qual é a unidade. A força que em uma carga de 2 microcoulombs ficaria sujeita se fosse colocado no ponto anterior. Ou seja, eu vou pegar agora na letra B. Deixa eu apagar isso aqui. Tá, deixa eu fazer assim. Agora, na letra B, eu vou manter a mesma figura. Eu vou apagar isso aqui para a gente poder escrever em cima, certo? Beleza. Agora, na letra B, eu tenho o seguinte. Vou pegar a mesma figura, né? E no lugar de só calcular quem é o campo elétrico no meio, agora eu vou pegar uma carga de 2 microcoulombs e quero saber para onde é que está. Ah, pessoal, só um detalhe, desculpa, esqueci de mencionar. Para onde está apontando o campo elétrico resultante? Para o lado de E1. Mas deixa eu só representar isso na figura anterior. Deixa eu ver se é essa. Não, não é. Pronto. Vou só representar aqui o campo elétrico resultante, só para que fique bem claro onde é que ele está apontando, tá certo? Aqui seria o campo elétrico resultante. Ele vai estar apontando na direção de A1. Né? Que é justamente o maior menos o menor na direção e sentido do maior, tá certo? Deixa eu salvar isso aqui. E agora vamos voltar lá para a situação anterior. Beleza. Então agora eu coloco uma carga de 2 microcoulombs nesse ponto. Para onde é que vai estar? E aí, dessa forma, ele vai estar sofrendo uma força, certo? Nesse caso, para onde é que está apontando essa força? Bora verificar aqui. Eu vou desenhar de novo o campo elétrico resultante, né? Eu vou desenhar de novo o campo elétrico resultante. E eu quero saber para onde é que está apontando a força eletrostática, dado que essa carga é uma carga positiva. Se eu escrever que a força é a carga vezes o campo, do ponto de vista vetorial, lembra uma brincadeira que eu conversei com vocês na aula passada sobre multiplicação de um vetor por um escalar? Se o escalar for negativo, a gente tem um vetor no sentido inverso, certo? Mas, nesse caso, o escalar, que é a carga, ela é positiva, ou seja, a força que vai aparecer é no sentido... A força que vai aparecer é no sentido do campo elétrico. Na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Então, essa força é a carga de 2 microcoulombs vezes o campo elétrico resultante, que é 4,5 vezes 10 ATC. Então, essa carga vai sofrer uma força de 9 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Certo? Beleza? Acho que dá para fazer a letra C aqui embaixo. Na letra C, a questão pergunta o ponto entre as cargas onde uma partícula eletrizada com carga Q ficaria em repouso se lá fosse colocado. Então, ele não dá qual é a partícula, né?
essa carga Q. Eu não faço ideia de quem seja. Tudo bem, não precisa, tá? Em outras palavras, ele está perguntando onde o campo elétrico é nulo, certo? Bom, vamos ver aqui o seguinte. Em 10 centímetros, tá? Vou fazer outra figura aqui para facilitar o meu desenho, tá certo? Se eu pegar aqui em 10 centímetros, esse campo elétrico, tá, desculpa, peraí, vou pegar aqui. Aqui uma carga, aqui a outra carga, certo? Carga 1, carga 2, tá? Em 10 centímetros, o campo elétrico é nulo? Não, né? Porque ele tem o campo elétrico resultante, que foi justamente o que a gente calculou na letra A, certo? Para onde eu tenho que olhar esse ponto, à esquerda ou à direita do ponto médio, para que eu tenha um resultante igual a zero? Mais para perto da carga 2, ou seja, eu tenho que determinar um ponto aqui qualquer, onde o campo elétrico de atração da carga 2 seja numericamente igual ao campo elétrico da carga 1. E aí, nessa situação, se eu colocar aqui uma carga Q qualquer, a força resultante sobre essa carga Q vai ser igual a zero, porque nesse ponto determinado, o meu campo elétrico é igual a zero. Então, nessa situação, eu poderia reescrever essa pergunta, né, da letra C, perguntando o seguinte: onde o campo elétrico é igual a zero? Certo? Por quê? Na hora que eu colocar uma carga Q sobre esse ponto e a força resultante é igual a zero, então necessariamente o campo elétrico tem que ser igual a zero por conta desta equação. Ok? Então, nessa situação, o campo de 1 vai ser igual ao campo de 2. Tá? E aí a gente tem a seguinte relação. Tá? Vamos determinar aqui uma relação entre as distâncias, certo? A distância de 1 a 2 é 20 centímetros. Eu posso chamar essa distância aqui de x. Consequentemente, essa distância aqui vai ser 20 menos x. Quer dizer, sendo mais correto possível, 0,2 menos x, né? Para que isso esteja em metros. Tá? 0,2 menos x. Então, aí a gente tem que encontrar agora o valor desse x para determinar o ponto onde essa carga colocada nesse ponto ficaria em repouso. Ela vai estar em repouso quando a força resultante é igual a zero, isso implica que o campo elétrico é igual a zero. Tá? E para que o campo elétrico seja igual a zero, eu tenho que ter os campos de 1 e 2 sendo iguais. Tá? Então, o fato de estar em repouso leva a força resultante igual a zero, a força resultante igual a zero leva o campo elétrico igual a zero, e isso leva à situação onde os campos são iguais. Tá bom? Só para ficar clara a linha de raciocínio aqui. Então, isso é constante vezes carga 1 sobre a distância x ao quadrado é igual a constante vezes carga 2 sobre a distância 0,2 menos x ao quadrado. As constantes a gente pode desconsiderar, tá? E aí você vai recair numa equação de segundo grau para determinar o valor de x. Certo? Aqui ficaria. Eu vou só arrumar a equação, tá? Isso aqui é 9 sobre x2. 9 sobre x2 é igual a 4. Tá, deixa eu fazer assim também, só para mostrar por que eu já estou fazendo isso direto. Às vezes eu faço as coisas muito rápido, pessoal, e vocês avisem, por favor, certo?
se eu estou indo rápido demais, 10 elevado a menos 9 sobre x ao quadrado, isso aqui é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 9 sobre a 0,2 ao quadrado é 0,04 menos 2 vezes menos a 0,4x mais x ao quadrado, tá? Nesse caso, eu posso cancelar esses expoentes de base 10, que ele aparece nos dois membros, né? E aí você tem uma equação, você tem que resolver uma equação de segundo grau, onde 9 que multiplica 0,04 menos 0,4x mais x ao quadrado, tudo isso é igual a 4x ao quadrado, e aí você resolve essa equação para encontrar o valor de x. Equaçãozinha de segundo grau, equação de Bhaskara, isso aí é com vocês. Tá? Isso aí é com vocês. Oi! Não, eu cortei as constantes. Que é o valor da carga. Que é o valor da carga. Aqui é menos 9, ó. A constante é 10 elevado a 9, mas a carga é 10 elevado a menos 9. Tá? Aí eu cortei os expoentes. Ok? Ficou claro? Beleza. Deixa eu ver o pessoal que tá online aqui. Deixa eu olhar o chat. Galera de lá sem nenhuma dúvida. Que é bom. Quando puder passar em frente, vocês avisam. Professor, por que ali no divisor onde você colocou ante aí? Professor? Peraí, só um minutinho. Deixa eu só responder uma pergunta aqui primeiro. Falta. Já é o resultado aqui embaixo. Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo e por aí vai. Vamos lá. Quem perguntou aqui? Foi eu, professor, Emanuel. Oi, Emanuel. Justamente nessa parte aí do divisor, onde tem como você voltar lá na apresentação lá do cálculo. Pronto. Aí, ó, zero, ali no divisor, entre parênteses, 0,04 menos, aí esse 0,4x foi que eu não acompanhei. Pronto. Isso aqui é A menos B ao quadrado. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Certo? Eu só fiz direto. Beleza. Tá bom? Entendi. Quando eu estiver fazendo as coisas muito rápido, vocês avisem, por favor. Tá? Porque a tendência é eu achar que você já sabe e vou para frente. Tá? Então, avisa. Ok? Bora para frente? Bora para o conteúdo? Professor, espera só mais um pouquinho. Aí para você calcular as raízes aí?
Não, aí eu quero que vocês continuem, né, para calcular essas raízes e determinar qual é esse ponto. Eu vou parar por aí, porque o resto é matemática, aí é com vocês. Oi? 0,12 e 0,6. 0,12 e 0,6. Isso. Certo. Por que a resposta de 0,12 ela não pode, não me soa, né? Pelo menos não me soa como sendo verdadeira. Já vai estar muito próximo. Não, peraí. Não. Na verdade, a 0,6 que não existe. Está fora do domínio. Quer dizer, a imagem não está no domínio da... Tá, vamos lá. Por que 0,6 é uma resposta errada para esse caso específico? A questão menciona o seguinte: entre as cargas. Para que esteja entre as cargas numa distância de 0,2, né, eu tenho que estar no ponto de 0,12. Então, 0,6 não está entre as cargas, certo? Tem que estar entre 0 e 0,2, certo? Ok? E aí o 0,6 passa a ser uma resposta matematicamente correta, mas fisicamente não é resposta para a minha questão, certo? O legal de problemas de equação de segundo grau em questão de física é justamente isso. É avaliar se a resposta está correta. Exatamente. Vamos botar aqui. Isso aqui, o 0,6 não é. Não é resposta, pois não está entre as cargas. Certo? Eu tenho que ter um valor entre 0, né? Isso aqui eu tenho que ter um valor entre 0 e 0,2 para estar entre as cargas. Ok? Então, eu poderia dizer que o resultado está fora do domínio da minha função, algo do tipo. Isso aí fosse 12 centímetros, não, né? Não, 20 centímetros. 20 centímetros. Que é justamente essa distância de separação entre as cargas. 0,12, se não tivesse a 12... Ela tem que estar a 12 centímetros da primeira carga. Para ficar meio, para recurso. Isso, para ficar entre os dois. Tá bom? Bora para o conteúdo da aula de hoje, pessoal. Sim, a galera daí de casa, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza, né? Show. Então, vamos lá. Hoje eu quero conversar com vocês e, para mim, isso aqui é de extrema importância. Eu conversar com vocês sobre lei de Gauss, porque facilita a minha vida. Pronto, show de bola. Facilita muito minha vida falar sobre lei de Gauss agora, tá? Porque eu já explico a ideia de fluxo. A gente vai usar lá na lei de Faraday. A gente vai usar fluxo do campo magnético. Então, eu já explico com a lei de Gauss essa ideia de fluxo, certo? E isso facilita muito minha vida lá na frente. Então, vamos lá. Vou trabalhar aqui um pouquinho. O que é fluxo de qualquer grandeza física? Tá? E aqui eu quero
eu quero generalizar para qualquer coisa. O fluxo de qualquer grandeza física é o produto escalar da velocidade através de uma certa área. Tá? Então, considera a janela. Se eu abrir essa janela, vai entrar vento através da janela. Ele vai entrar com uma certa velocidade, passando por uma certa área. Então, eu posso dizer que tem um fluxo de ar entrando dentro dessa sala. Tá? Então, toda vez que você falar em fluxo, a gente vai usar o produto escalar entre velocidade e a grandeza física que você está avaliando. Por que é o produto escalar? Porque não necessariamente, se eu abrir a janela, o vento vai entrar com um ângulo de 90 graus através da janela. Ele pode entrar enviesado, né, com uma certa angulação. Então, a gente calcula o produto escalar, que o ângulo no qual esse ar está entrando ou saindo da área da janela, o ângulo está sendo contemplado por esse cosseno do ângulo. Tá? Então, por isso que a gente vai usar o produto escalar de dois vetores é uma grandeza escalar. Tá? Então, o fluxo, como sendo uma grandeza escalar, ele pode ser positivo, negativo ou zero. Certo? Aí depende da convenção que é utilizada. Se ele é negativo é porque está entrando, se ele for zero não entra nem sai, se ele é positivo é porque ele está saindo. Certo? E aí qualquer grandeza física, né? Que eu estou generalizando dessa forma. E só para fazer uma observação, o produto escalar de dois vetores, o ângulo θ que é considerado é sempre o menor ângulo entre os vetores. Sempre o θ vai ser o menor ângulo entre os vetores. Então, vale a pena a gente fazer a observação. θ é o menor ângulo entre os vetores. Certo? E aí, como resultado do produto escalar, entre dois vetores, você tem dois vetores e o resultado é uma grandeza escalar. Tá bom? E aí, eu vou aplicar essa ideia de fluxo através, né? Vou usar agora o fluxo do campo elétrico. Então, eu vou pegar uma área qualquer, tá? Numa região onde eu tenho um campo elétrico e vou calcular o fluxo de campo elétrico através dessa superfície fechada, tá? Então, nessa situação aqui, pessoal, a gente pode considerar o seguinte: eu posso determinar, né, através de convenção, eu posso determinar um vetor área, dado que o vetor área, ele é sempre perpendicular à área que você está considerando e ele é positivo saindo dessa área. Tá? Em outras palavras, vamos definir aqui, deixa eu trazer para cá. Vamos definir aqui uma área qualquer, tá? Vamos definir aqui uma área qualquer. Eu vou definir um vetor área e aqui eu vou olhar isso de perfil, tá bom? Eu estou olhando para essa área aqui, mas eu estou olhando para ela de perfil também, tá bom? Então, o vetor área, ele vai ser um vetor perpendicular a essa área, apontando sempre para fora. Tá? Eu posso definir um vetor área como sendo um vetor normal, né, perpendicular a essa área, apontando para fora. Ou seja, se eu estou olhando, tá? Se eu estou olhando aqui para a área, esse vetor está saindo do plano do quadro, olhando ele de lado, ele está apontando aqui para a direita. Ele está saindo da superfície. Certo? Beleza. Então, com isso, eu posso definir
o fluxo de campo elétrico como sendo a quantidade de campo elétrico que está entrando por essa área, tá? E essa área vai receber um nomezinho específico, bem bonito, chamado de superfície gaussiana. Nada mais é do que a área que eu estou considerando, né, para fazer o estudo, né, desse fluxo. Bom, agora, se eu olhar cada linha de campo em separado, tá? Vão ter situações onde esse campo elétrico está penetrando nessa área, vão ter situações onde o campo elétrico é tangente a essa área, e vão ter situações onde o campo elétrico está saindo dessa área, tá? Então, para que eu leve em consideração todas essas situações, eu vou pegar a minha área, minha superfície gaussiana, e vou dividir em pedaços infinitesimalmente pequenos, né, que são os ΔA, e aí eu vou aplicar a integração nessa situação, ou seja, o campo elétrico, o fluxo de campo elétrico vai ser a integral do campo elétrico através de um infinitesimal de área dA. Certo? E aí, quando você integrar para a área toda, você está vendo qual é a quantidade de linhas de campo que estão entrando, qual é a quantidade de linhas de campo que estão saindo. Tá bom? E aí, eu vou usar, né? Na verdade, não é que eu possa, eu vou usar essa definição de fluxo também para o campo magnético, um pouquinho mais à frente. Então, a gente já tendo visto a ideia de fluxo para o campo elétrico, quando for lá na frente, eu já facilito minha vida, porque vocês já sabem o que é fluxo. Eu vou só trocar o vetor. Ao invés de usar o vetor campo elétrico, eu vou usar o vetor campo magnético. Beleza? Então, o fluxo de campo elétrico, ele vai ser a integral de linha, ou seja, a integral fechada, uma superfície fechada. Vai ser justamente essa integração de linha, né? Ou seja, eu tenho que levar em consideração que necessariamente, por construção, a superfície gaussiana tem que ser uma superfície fechada para que a gente consiga contabilizar quem está entrando e quem está saindo. Tá? Unidades no sistema internacional. Campo elétrico é igual a Newton por Coulomb e a área é metro quadrado. Tá? Então, fluxo de campo elétrico é igual a Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Ok? Bom, como a gente tem que verificar, tá? Como a gente tem que verificar o ângulo entre a superfície que você está considerando e o vetor campo elétrico, tá? A gente vai ter algumas situações onde o fluxo de quem está entrando vai ser negativo e o fluxo de quem está saindo vai ser positivo. Justamente pelo ângulo formado entre os dois vetores, tá? Aqui nessa primeira superfície, tá? Aqui nessa primeira situação, o vetor campo elétrico está entrando nesse cilindro, mas a área está saindo. Então, o ângulo formado é um ângulo de 180 graus, o cosseno de 180 é menos 1. Então, nessa situação, o fluxo de campo elétrico ele é negativo. Por quê? Eu vou pegar o fluxo fazendo o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo θ. Esse fluxo é igual ao campo vezes a área vezes o cosseno de 180 graus. Certo? Que é o ângulo formado entre os dois vetores que estão em linha reta em sentidos opostos. Então, esse fluxo ele é menos o campo vezes a área. Tá? O fluxo é negativo quando está entrando. Se eu pegar um ponto qualquer, né, onde eu tenho uma linha de campo que é tangente à área, nessa situação aqui o ângulo é 90 graus, quando é tangente. Então, esse fluxo é igual a
Zero, não está entrando nem saindo, ele está rasante a área, ele nem entra e nem sai. Já aqui, quando está saindo, o ângulo, o fluxo de campo elétrico nessa situação vai ser positivo, o ângulo é igual a zero, tá? Então, o fluxo de campo elétrico é igual ao campo vezes a área vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, né? Então, esse fluxo ele é igual a campo vezes área e ele é positivo quando está saindo da área. Certo? E aqui vai ser zero, porque ele está rasante, ou seja, essa linha de campo aqui não entra e nem sai, ela simplesmente tangencia a área. Ok? Bom, dito isso, a lei de Gauss me é muito útil, porque ela trabalha com a seguinte situação. A lei de Gauss me diz o seguinte: se você tem uma superfície fechada, tá? Que aí por isso que recebe o nome de superfície gaussiana. Se você tem uma superfície fechada e quer e conhece o campo elétrico através dessa superfície, você pode determinar se existe uma carga interna a essa superfície gaussiana. Ou seja, olhando para o campo, eu consigo determinar o valor da carga interna a essa superfície. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma superfície esférica numa situação onde eu tenho um campo elétrico de afastamento. Com certeza, aqui dentro, eu vou ter uma carga elétrica positiva. Por quê? Porque quem me gera um campo elétrico de afastamento é uma carga positiva. Certo? Agora, não necessariamente isso é verdade. Eu posso ter um conjunto de cargas elétricas. Eu posso ter uma carga positiva, eu posso ter uma carga positiva, eu posso ter uma carga negativa, eu posso ter uma carga negativa, eu posso ter uma carga positiva. Ou seja, eu tenho mais positivo do que negativo. Então, o saldo é uma carga positiva. Tá? Então, ele me dá a ideia da carga líquida interna a essa superfície gaussiana. Tá certo? Isso aqui é só para dar um exemplo. Bom, vamos lá. Então, vamos continuar aqui no slide. Se eu considero uma esfera, né? Se eu pego uma superfície gaussiana na forma de uma esfera, a área superficial da esfera é 4πr². Então, o fluxo de campo elétrico dessa esfera, através dessa esfera, vai ser o campo vezes a área, que é o campo vezes 4πr². Tá? E aí, eu posso, né, nessa situação, posso determinar que o campo elétrico, tá, ele é a carga, quer dizer, a constante vezes a carga, vezes o inverso da distância ao quadrado. Lembra só o seguinte, vamos lá, vamos escrever aqui em cima. O campo é igual a constante vezes a carga sobre R ao quadrado. R é a distância, tá, pessoal? Quem é essa constante? Essa constante é 1 sobre 4π ε0 vezes a carga sobre R ao quadrado. Certo? E aí, olha o seguinte. 4π R ao quadrado não é a área da esfera. Então, eu posso reescrever, né? Eu posso reescrever o meu campo da seguinte forma. Vamos fazer aqui em cima. Aqui vai ser campo, isso é igual a carga sobre área vezes ε0. Pega a área e multiplica por outro membro. Vai ficar campo vezes área é igual a carga sobre ε0. Campo vezes área é o meu fluxo, que é carga sobre
ε0. Então, o fluxo de campo elétrico, que é calculado como sendo a integral do campo vezes a área, também pode ser escrito como sendo carga dividido pela constante de permeabilidade. Ou seja, eu posso juntar essas duas equações. E aí eu tenho que uma constante vezes o fluxo é igual a carga interna. Então, a lei de Gauss, ela serve para me dar informação de, conhecendo a distribuição de linhas de campo, eu consigo determinar quem é o campo elétrico. E ainda tem um detalhe que é bem interessante, que é legal da gente perceber aqui o seguinte: eu ainda consigo, olhando para as linhas de campo, eu consigo determinar a intensidade do campo elétrico. Ou seja, quanto mais próximas as linhas de campo estiverem umas das outras, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Então, imagina aqui o seguinte: eu tenho uma quantidade de carga positiva dentro dessa esfera aqui, tá? Se eu considerar que o campo ele não é inversamente proporcional ao inverso da distância, ao quadrado, então isso me diz o seguinte, que a essa distância r, o campo vai ser bem maior do que a distância 2r, certo? A gente consegue medir isso pela proximidade de linhas de campo para uma determinada área. Ou seja, nessa areazinha menor aqui, eu tenho que as linhas de campo estão mais próximas do que mais afastadas. Ou seja, lá a uma distância 2r, as linhas de campo que vão atravessar aquela área estão mais espaçadas entre si. Tá certo? Deixa eu dar um outro exemplo. E aqui eu vou sair desse slide e vou abrir o slide da aula passada. Só para eu mostrar isso aqui de outra forma. Eu sei que eu tenho essa imagem, eu devo ter essa imagem nesse slide aqui, mas eu quero mostrar com o que a gente trabalhou na aula passada. Vou tirar isso aqui. Pronto, isso aqui. Pronto. Nessa situação aqui, pronto. Onde é que a gente consegue? Olhando para a densidade de linhas de campo, a gente pode, através da lei de Gauss, a gente pode dar informação sobre intensidade do campo elétrico. Ou seja, nessa região entre as duas cargas, eu vou ter uma densidade de linhas de campo bem maior do que a uma mesma área, tá? A mesma área nessa situação aqui, ó. Nesse ponto, o campo elétrico não é tão intenso quanto aqui. Mesmo que se você considerar a mesma quantidade de linhas de campo. Certo? A densidade de linhas de campo te dá ideia de magnitude do campo elétrico. Bora continuar. Ficou clara essa ideia de fluxo? E como a gente aplica isso para determinar a carga interna? E aqui é carga interna líquida, né? Eu posso ter uma configuração de várias cargas dentro dessa minha superfície, mas que no somatório, né? Se aqui eu tenho um campo elétrico de afastamento, no somatório essa carga é positiva. Então, o enunciado da lei de Gauss diz o seguinte: o fluxo elétrico total de qualquer superfície fechada é igual à carga elétrica total líquida, tá? Existente no interior dessa superfície, tudo isso dividido por ε0, que é a constante de permeabilidade elétrica do meio. Tá? Novamente, a gente pode interpretar essa constante como sendo uma resistência do meio à propagação de campo magnético. Campo elétrico
campo elétrico, tá? Até aqui tudo bem? Deixa eu ver o pessoal que está na internet. E aí, galera, como é que tá aqui? Tranquilo? Show de bola. Beleza. Bora para frente. Beleza. Então, pessoal, a lei de Gauss, né? Ela vai ser muito importante para a gente determinar o seguinte. O que é importante, tá? O que é importante a gente estudar na lei de Gauss? É importante a gente verificar o seguinte. Ela independe da geometria da superfície. Lógico, a depender do problema, você pode escolher qual é a melhor geometria que facilita a sua vida. Vou já explicar, tá? Vou já explicar. Mas como você pode definir qual é a superfície gaussiana que você quer, a depender do problema, você pode escolher a geometria que melhor facilite para você resolver esse problema. Tá? Então, primeiro ponto. A lei de Gauss ela é robusta por isso. Você pode determinar qual é a melhor geometria possível para cada tipo de problema. Tá? Então, ela não depende da geometria da superfície. Você escolhe qual é a superfície. Tá? E nesse ponto, tá? A gente tem que verificar também o seguinte. Se eu tenho uma carga positiva, eu sempre vou ter linhas de campo apontando para fora dessa superfície, ou seja, o fluxo de campo elétrico ele é positivo, que está apontando para fora. Se, e aqui vamos anotar, né? Se ela está apontando para fora, nessa situação, o fluxo de campo elétrico ele é positivo. Se a carga for negativa, eu sempre vou ter linhas de campo entrando, então o fluxo de campo elétrico é negativo. Certo? E aí a gente tem o seguinte, tem também a superfície, né? Aqui eu tenho 4 superfícies. A superfície S1, que está aqui envolvendo a carga positiva, ela vai me dar um fluxo positivo, porque ela está envolvendo uma carga positiva e tem linhas de campo saindo dessa superfície. A superfície S2, ela está envolvendo uma carga negativa, então o fluxo de campo elétrico nela é negativo, então tem linhas de campo entrando nessa superfície. Na superfície S3, não tem nenhuma carga dentro dessa superfície, porque a mesma quantidade de linhas de campo que está entrando também está saindo. E o mesmo é válido para a superfície S4, caso as cargas positivas e negativas tenham o mesmo módulo. Se isso for verdade, eu vou ter a mesma quantidade de linhas de campo saindo do que entrando. Tá? E aí eu tenho uma carga líquida como sendo igual a zero se as duas têm o mesmo módulo. Se o módulo for diferente, não influencia na 3 também, não? Se o módulo for diferente... Porque se for diferente, influencia na 4, né? Vamos ver. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse caso aqui, onde eu tenho módulos diferentes. Certo? Vamos desenhar sobre essa situação de cargas diferentes, vamos desenhar 3 gaussianas, certo? Eu vou desenhar uma gaussiana, e aí, como independe da geometria, aqui, nessa gaussiana, eu estou envolvendo somente a carga positiva, certo? Então, só tem linhas de campo saindo dessa situação. Se eu pegar uma outra superfície onde eu envolver somente a carga negativa, só tem linhas de campo entrando nessa situação, então, dentro dela, só tem uma carga negativa, certo? E agora, vou apagar aqui. E agora, eu vou desenhar uma outra superfície gaussiana, onde eu vou desenhar uma superfície de tal modo que eu tenha a mesma quantidade de linhas de campo que estão entrando é igual à mesma quantidade de linhas de campo que está saindo. Então, nesse intervalo entre as duas cargas,
não tem carga nenhuma, tá? E isso me dá que o fluxo é igual a zero, porque a mesma quantidade que está entrando é igual à quantidade que está saindo. Então, nessa região não tem carga elétrica. Apesar de ser uma região onde na figura apresenta o maior campo elétrico. Tá certo? Mas a lei de Gauss, ela me diz o seguinte: se existe ou não carga dentro da minha superfície gaussiana. Ok? Então, conclusões da lei de Gauss. O sinal de carga existente no interior da superfície fechada determina se o fluxo está entrando ou está saindo. Tá? Cargas situadas no exterior da superfície não vão fornecer nenhum fluxo líquido. É justamente a situação na superfície S3. Tem carga em cima, tem carga embaixo, mas a quantidade que entra é igual à quantidade que sai. Então, o fluxo é igual a zero. Tá? E o fluxo elétrico líquido, na verdade, que é fluxo de campo elétrico líquido, é diretamente proporcional à carga líquida. Tá? Então, a lei de Gauss é importante para que a gente determine qual é essa situação, né, se existe ou não carga elétrica. E aí, como eu mencionei, pessoal, só um minutinho. Ficar falando bastante e ainda mais de máscara, dá uma sede da porra. Como eu mencionei, você pode escolher a melhor situação, a melhor geometria que lhe favorece a você resolver o seu problema. Por exemplo, se eu quero determinar qual é o campo elétrico formado por uma linha infinita de cargas. Imagina se tem um fio condutor que está carregado e esse fio é grande o suficiente para você considerar ele como sendo infinito. Tá? Eu posso aplicar a lei de Gauss para determinar a carga interna. E aí, eu vou mencionar agora a densidade linear de carga dessa estrutura. Eu não vou determinar qual é a carga a carga total, mas eu tenho num fio carregado, ele tem uma certa quantidade de carga por unidade de comprimento, tá? Que é justamente essa grandeza de densidade linear de carga. Densidade linear de carga. Tá? Então, a minha densidade linear de carga diz o seguinte, que a carga contida num pedaço de fio, né? A carga contida num pedaço de fio é igual à densidade linear vezes esse comprimento do fio. Tá? Ou seja, essa densidade linear, ela é carga sobre comprimento. Tá? E aqui eu estou dando esse comprimento em H, né, como sendo H, só para relacionar isso com essa altura do cilindro. Então, aplicando a lei de Gauss, eu posso escolher a geometria que mais me favorece para resolver esse problema, tá? E aí eu vou considerar a superfície lateral do cilindro que está envolvendo esse fio que estava sendo percorrido, que está carregado com uma certa carga elétrica. Então, aplicando a lei de Gauss e levando em consideração a densidade linear de carga, a gente tem que o campo elétrico em uma determinada distância R, a uma determinada distância R desse fio vai ser a densidade linear de carga sobre 2πε0 vezes o raio. Tá? Eu coloquei, deixa eu pegar aqui o slide da aula anterior. Não foi colocado. Beleza.
coloquei só de brincadeira, vou passar aqui, vamos lá. Se eu quisesse determinar, a mesma coisa que tu falou hoje no começo da aula, se eu quisesse determinar a mesma coisa utilizando simplesmente a equação do campo elétrico, eu teria que fazer essa conta todinha, certo? Para chegar no mesmo resultado que com a lei de Gauss eu cheguei com 3 linhas. Então, a brincadeira é, isso aqui é só para demonstrar como a lei de Gauss é poderosa, né, e facilita muito o meu problema. E aí, lógico, eu continuei fazendo isso para outras geometrias. Se eu quiser agora uma placa condutora, né, e aí a brincadeira é, a lei de Gauss me permite definir qual é a geometria. Eu também vou utilizar um cilindro, mas ao invés de usar a área lateral do cilindro, eu vou usar as duas tampas, a área de cima e a área de baixo de um cilindro que está virado. Então, eu tenho esse poder de escolher qual é a geometria que mais me favorece a encontrar o resultado que eu procuro. Tá? Mas aí você teria que botar 2 vezes a área. Tá aqui. A área, o fluxo da parte de trás da superfície e o fluxo da parte da frente da superfície. E aí, novamente, né? Essa carga interna, ela está sendo relacionada a uma densidade superficial de carga, tá? Essa densidade superficial de carga, ela vai ser a carga sobre a área, certo? Ou seja, a carga contida nesse pedaço que eu estou avaliando, que é de dentro da superfície gaussiana que eu estou considerando, eu estou pegando uma determinada densidade superficial vezes uma certa área. Tá certo? E aí eu consigo determinar um campo elétrico uniforme que é função, que não tem função. Olha que interessante. Enquanto um fio carregado, ele decresce com o inverso da distância, se você tem uma placa condutora, aqui eu tenho um campo elétrico uniforme, tá? Que não varia. Por quê? Vai depender somente da densidade, de quanta carga esse cara está carregado, e aqui eu tenho um campo elétrico uniforme. Beleza? Agora, né, lógico, você vai conseguir um campo elétrico uniforme se você tem uma placa totalmente infinita, né? Isso não é realidade, né? Porque a gente está desconsiderando o efeito de bordas nessa situação, certo? Então, é um exemplo, né, de como a gente pode utilizar a lei de Gauss para facilitar nossa vida, que dessa forma, vamos fazer a comparação também com o cálculo anterior. Se eu quisesse saber para uma placa infinita, pronto, para saber uma placa infinita, eu considerei qual é a quantidade de campo elétrico gerado em um anel carregado, e depois fiz a integral desse anel carregado, variando de 0 a R, para a gente conseguir chegar nesse mesmo resultado, quando eu pegar o R e jogar ele para infinito. Mas é só brincadeira. A lei de Gauss resolve. Isso aqui é só brincadeira, porque a gente resolve tudo isso facilmente utilizando a lei de Gauss. Tá? Agora, a maioria desse problema aqui, pessoal, é uma integraçãozinha com a geometria básica. Tá? Não é tão básico porque os cálculos são bem grandes, né? Eu começo aqui para encontrar qual é o campo gerado pelo anel carregado. Depois eu pego esse anel e faço ele variar de 0 até R para ter o campo gerado por um disco. E depois eu pego esse disco e faço o raio tender a infinito para eu chegar numa placa infinita. Mas aqui eu quero mostrar o seguinte: qual é a robustez
da lei de Gauss? Com 3 linhas, eu consigo resolver um problema que levou um pouquinho mais de cálculo para ser resolvido. Tá certo? E aí, aquela história. Eu escolho qual é a geometria que mais se adequa ao problema, que mais facilita o meu problema. Tá certo? Bom, aí tem vários casos, né? 2 placas paralelas, você tem o campo de uma placa paralela com o campo de outra placa paralela. A gente tem essa situação de um campo elétrico uniforme entre 2 placas carregadas com carga diferente. Aí vai depender, né? Vai depender de quanta carga foi utilizado, né? A densidade superficial de carga. E por que é importante a gente conhecer esse caso de um caso de campo em placas paralelas? Um capacitor, que é o que a gente vai estudar mais à frente, nada mais é do que 2 placas carregadas. Tá? E um capacitor tem a função de armazenar energia elétrica. Ele armazena campo elétrico, ele armazena energia. Tá? E aí, lógico, a gente tem uma série de outras situações onde só é possível calcular utilizando lei de Gauss, né? Onde seria muito mais trabalhoso, seria muito mais complexo calcular essa situação utilizando a equação da lei de Coulomb, propriamente dita. Tá certo? E aqui a gente tem alguns casos interessantes, pessoal. Por exemplo, se eu tenho uma esfera carregada, ou seja, uma casca esférica, eu posso determinar que o campo elétrico no interior dessa esfera é igual a 0. Por quê? Porque se eu aplicar a lei de Gauss, não tem nenhuma carga interna dentro dela. Tá? E isso vai ser interessante quando a gente for estudar a parte de condutores. Certo? Então, por exemplo, uma casca esférica uniforme não exerce nenhuma força eletrostática numa partícula colocada no seu interior. Por quê? Porque, de acordo com a lei de Gauss, a carga interna é igual a 0, isso faz com que o campo elétrico seja igual a 0. Então, dentro da esfera, o campo elétrico se anula. Você pode pegar e pensar da seguinte forma: se eu tenho um elemento de carga dQ nessa situação e tenho um elemento de carga dQ diametralmente oposto nessa situação, a gente pode interpretar que o campo elétrico sofrido por essa carga, né? Vamos supor que aqui eu tenho uma carga que seja negativa, né? Vamos carregar com carga negativa. Não, vou fazer carga positiva mesmo. Já que essa aqui é positiva, né? Então, o campo elétrico de afastamento dessa primeira carga é igual ao campo elétrico de afastamento da carga diametralmente oposta. Isso faz com que os campos se anulem. Certo? E se eu pego uma situação bem aqui, o que está ocorrendo? Né? Se eu estou no centro da esfera, beleza, isso é fácil de entender. Agora, se eu estou nesse ponto bem aqui, eu tenho que a carga, o campo elétrico de afastamento nessa região gerado por esse elemento de carga pequeno bem aqui, ele está sendo balanceado pelo restante todo da esfera. Tá? Se eu pegar uma carga, uma pequena quantidade de carga bem aqui, isso está gerando um campo elétrico de afastamento intenso, mas ele está sendo balanceado contra todo o restante da carga da esfera. Isso vai fazer com que o campo elétrico resultante aqui dentro seja igual a 0. Você tem que olhar para todos os demais elementos, porque cada elemento dQ desse está exercendo um campo elétrico nesse ponto. Tá? Isso vai te dar um resultado como sendo igual a 0. Para fora da carga, para fora da esfera, olha que interessante.
seja uma esfera, ou seja, um ponto qualquer, uma carga pontual ou uma esfera, a equação é a mesma. Então, se for um ponto, uma carga pontual ou uma esfera, a situação que a gente tem é a aplicação da lei de Coulomb. Certo? Vou aplicar a lei de Coulomb do mesmo jeito. E esse resultado a gente pode obter, né, através da lei de Gauss. Ok? Vamos em frente. Turma, 5 minutinhos para vocês resolverem essa questão. Só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Tem que tirar aqui, o pessoal daqui vê, mas aqui não. Dia 8, 24. Caio tá aqui, deixa eu fazer assim, isso aqui eu faço assim. Caio, Daiane, Érica, Eugênio, Marcineudo, Manuel, Joseph, João Adelino. Opa! Leandro Bezerra. Leandro Bezerra presente, viu? Tu entrou nessa turma quando, cara? Professor, desde o começo. Foi a primeira aula presencial, tô vendo aqui que tem até uma falta. Pois é, mas... É porque começa com Francisco, professor. Ah, macho, me ajuda, cara. Eu não levei, não tem essa outra falta aí, não. Não sei de onde foi que saiu. Essa primeira falta. Justamente por isso. Quando eu peguei a lista de quem estava aqui e tirei o print, eu não vi Francisco. Fiz corrigir aí, homem. Não tem essa primeira falta, não. Eu tava presencial, eu acho. Ah, me ajuda, Francisco.
Ei, professor, Valeu. percebi que ali na Daiane o professor não botou presente, viu? Que ela tava aí. Tá, botou foi no Daniel aí. Tá, valeu. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Roberto Araújo. Não, tá aqui. Roberto. Sérvulo. Thaís e Viviane. Beleza. Agora a galera daqui. Teu nome, tá? José Felipe. Presente. Daniel. Daniel Andros. Presente. Mariane. Presente. Hilton. Hilton Rocha. Presente. Elias. Presente. Tufa. José? Wilton. Ok. Beleza. Pronto. Deixa eu trazer o problema para cá. Peraí. Sai daqui, meu. Bom, a situação é a seguinte. Você tem uma rede de borboletas que está imersa num campo elétrico. O plano do arco da rede tem uma circunferência de 11 centímetros e é mantido perpendicular à direção do campo. Qual é o fluxo de campo elétrico nessa situação? Beleza. Primeiro eu vou começar determinando o seguinte. Se eu tenho uma região, uma área, tá? Eu primeiro vou determinar o meu vetor área, tá? Se ele é um vetor que está saindo ou então entrando através dessa área, tá? Então, eu vou considerar o meu vetor área como sendo um vetor que está saindo, que é perpendicular, que é um vetor normal, né? E ele é saindo nessa direção. Ou seja, se fosse entrando, seria um vetor menos área, né? Então, como a gente definiu o meu vetor área dessa forma. Um vetor forma um ângulo de 90 graus, né? Perpendicular a esta área, sempre saindo dela. E aí, nessa situação, eu tenho um campo elétrico uniforme apontando também nessa direção. Então, o que a gente tem, pessoal, é o seguinte. Se a gente for olhar para esse caso, né, se eu for olhar somente para os vetores, eu tenho que o vetor campo elétrico está formando um ângulo de 0 graus com o vetor da área. O vetor campo elétrico, ele é paralelo ao vetor da área. Então, nessa situação, o ângulo formado entre esses dois vetores, ele é de 0 graus. Então, o fluxo de campo elétrico, ele é o produto escalar entre o campo e a área. Então, o fluxo de campo elétrico, ele vai ser o vetor vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Sendo o mais criterioso possível, né? Então, o campo é de 3 vezes 10 elevado a menos 3, né? 3 mili, que multiplica a área de πr 0,11 elevado ao quadrado. Isso aqui está em centímetros,
no sistema internacional, a gente sempre tem que passar para metro. Tá certo? Então, esse fluxo ele é igual a este valor. Tá com a calculadora científica aí, tá, Fábio? Faz aí para mim, por favor. Quanto? 1,14 vezes 10 elevado a menos 4 Newton por Coulomb vezes metro. Mas isso aí é minha resposta. Não, confio em ti. Deu quanto aí, cara? Na verdade é menos. Onde que é menos? 114 está ok. Bota isso em notação científica. Da área. A área da circunferência, πr ao quadrado. Tá certo. Certo? Aí o R é os 11 centímetros. 11 centímetros passado para metro, 0,11. Certo? Dá isso mesmo, professor. Beleza. Vamos para o próximo exemplo. Esse aqui é legal. Uma pequena esfera não condutora tem massa de 1 miligrama e tem uma carga de 2 vezes 10 a menos 8 microcoulombs. Ei, professor, depois volta lá na outra questão, por favor. Ô, desculpa, cara, mudei muito rápido, né? Foi mal. É porque, como eu estou salvando isso, como eu estou salvando para poder disponibilizar para vocês, eu tenho essa tendência de querer passar logo. Foi mal. Tranquilo, tranquilo, pode passar, show. Pode? Tá de boa, valeu. Pronto, vamos lá. Então, eu tenho uma pequena esfera não condutora, tem uma massa de 1 miligrama, e tem uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. A carga da esfera está distribuída uniformemente em todo o seu volume. Ela está pendurada por um fio não condutor que forma um ângulo de 30 graus com uma placa vertical não condutora, tá? E ela está uniformemente carregada. Quando a gente diz placa não condutora uniformemente carregada, isso significa dizer que a carga elétrica nessa placa ela não vai se movimentar. Se fosse uma placa condutora, eu poderia ter movimentação de carga elétrica através dessa placa, tá certo? Todas as duas situações, né, que a placa é não condutora, é só para dizer que o campo elétrico gerado por esta placa, ele é constante. Ele é constante, tá certo? Então, considerando a força gravitacional que a esfera está submetida e supondo que a placa possui uma grande extensão, justamente para a gente considerar que ela é infinita, né? Qual é a densidade superficial de carga sigma dessa placa? Beleza. Então, a gente vai pescar aqui o resultado da lei de Gauss, que para uma placa condutora, não condutora e infinita, o campo elétrico gerado por essa placa, ele depende da densidade de carga dividido por 2ε0. Esse é o resultado que a gente acabou de mostrar aqui através da lei de Gauss. Certo? Onde o ε0, pessoal, que é a constante de permeabilidade elétrica do meio, é uma constante que vale 8,85. Droga. Peraí. Pronto. 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb ao quadrado por Newton vezes metro ao quadrado. Vai ser uma constante. E aí eu quero saber o seguinte, qual é essa
densidade de carga para que essa esfera fique tensionando o fio ao ponto de fazer um ângulo de 30 graus com a placa. Então, nessa situação, pessoal, a gente tem que olhar quais são as forças que estão atuando nesse meu problema. Se a carga tem uma certa massa, eu tenho a força-peso apontando aqui para baixo, e para que esse fio fique tensionado, formando um ângulo de 30 graus, eu preciso necessariamente ter uma força eletrostática apontando nessa direção, certo? Oi. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Beleza, bora lá. Então, vamos ver o que está acontecendo. Tem mais uma força que eu tenho que levar em consideração aqui. É uma força de tensão nesse fio, certo? Tensão, tração no fio, tanto faz. Tá? E aí, como é que a gente vai relacionar essas forças? Através da decomposição vetorial da tensão, né? Eu consigo determinar uma relação entre elas, dado esse ângulo de 30 graus que foi dado. Assim, ó. Bora desenhar. Eu devia ter feito tudo na... Não tem nada. Decompondo essa força através do eixo Y, eu tenho essa componente aqui, que vai ser um T cosseno de 30, e essa componente aqui vai ser um T seno de 30. Dá para... Todo mundo consegue visualizar essa decomposição vetorial aí? Tranquilo? Sim, professor. Por que eu não estou acreditando em vocês? Tudo bem. Vamos lá. Esse ângulo de 30 vai ser esse ângulo aqui, ó. Tá certo? Então, feita a decomposição vetorial, a gente tem o seguinte. E nessa situação, para que haja o equilíbrio, tá? Eu tenho que ter que o somatório das forças em relação ao eixo X tem que ser igual a 0 e o somatório das forças em relação ao eixo Y tem que ser igual a 0, para que essa carga se mantenha em equilíbrio, tá? Ou seja, a força eletrostática menos T seno de 30 tem que ser igual a 0 e a força-peso menos T cosseno de 30, tudo isso tem que ser igual a 0. Então, a força eletrostática, que é... Depois substituo, tá bom? T seno de 30, isso aqui é igual a T cosseno de 30, vezes... Isso aqui é igual a o peso. Tá bom? Então, vamos substituir. Né? Eu tenho duas equações onde tem tração em cada uma delas. Então, posso substituir e fazer o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que tração é igual ao peso sobre o cosseno de 30? Eu ter deixado θ mesmo, né? Mas tudo bem. Então, substitui essa tração na primeira equação. Então, a força é igual ao peso vezes o seno de 30 sobre o cosseno de 30. Então, a força eletrostática é igual ao peso vezes a tangente de 30. Tá? E aí eu peguei das equações de equilíbrio, eu juntei duas equações em uma só. Né? É um sistema linear através do método da substituição. Beleza. Agora eu consigo trabalhar. Por quê? Essa força eletrostática, ela é a carga vezes o campo elétrico. Isso é igual a peso vezes
a tangente de 30 graus, e o campo elétrico é dado pela lei de Gauss. Então, a carga da esfera vezes a densidade de carga da placa sobre 2ε0 é igual ao peso vezes a tangente de 30. E aí eu quero calcular quem é a densidade superficial de carga. Isso é 2 vezes ε0 sobre a carga vezes o peso vezes a tangente de 30. E aí é só substituir todos os valores. Eu tenho ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12. A carga da placa, a carga da esfera, 2 vezes 10 a menos 8. A massa de 1 grama, 10 a menos 3, vezes a gravidade de 10, vezes a tangente de 30, que é calculável. Certo? Vamos organizar. Vou trazer isso para cá. Não, peraí, deixa eu fazer assim. Como é que eu faço isso aqui? Vou trazer esse cara para cá. Não dá certo, não. Deixa ele ali. Eu queria escrever agora tudo, né? Salvo e faço de novo. Salvo e faço de novo. Mas eu quero pegar esse aqui. Quero pegar esse aqui. Agora substituir os valores. Isso aqui é 2 vezes 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 8, que multiplica 10 elevado a menos 3, que é 1 miligrama, é 10 a menos 3 quilos, vezes a gravidade de 10, 9,81, vezes a tangente de 30. E aí eu tenho qual é essa densidade. Densidade superficial de carga. Facilitar para vocês. Esse 2 corta com esse 2. Pronto. O resto é calculadora científica. Hã? Dez a menos 15 com 10 a oitava dá 10 a menos 7. Não sei, tem que fazer a conta aí. Minha dica: compra a calculadora científica. Quanto? 5,01 vezes menos 6, né? A menos 6. Isso é 0,00015. 10 elevado a menos 6. Tu usou esse termo aqui embaixo, 10 a menos 8? E aqui, ó, densidade linear de carga. É quantidade de carga dividida por área. Então, essa unidade aqui é coulomb por metro quadrado. Tá certo? O meu bateu aqui. Beleza aí? Deixa eu salvar isso aqui. Pessoal que está online aí, tudo tranquilo? Show de bola. Tá, professor, tranquilo. Beleza. Da aula aí, tranquilo. Atenção, eu vou parar a gravação, mas eu quero conversar ainda com vocês sobre o trabalho de APS, tá bom? Só para a gente encerrar aqui a gravação. Oxe. Só um minutinho.